Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A paz, provavelmente o mais almejado de todos os estados. Ou seja, tranquilidade, calma, ausência de perturbação ou agitação é aquilo que todos nós queremos. Queremos nos nossos países, queremos nas nossas famílias, queremos no nosso dia-a-dia e, obviamente, também queremos nos nossos governos. Mas a pergunta que se coloca atualmente é: e se forem aqueles que são eleitos democraticamente pelo meu e pelo seu voto, os que estão a degradar a nossa paz? Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema deste mês, democracia a saldo. E democracia a saldo porque, tal como eu pergunto, será que aqueles que nós elegemos não estão a ser os principais responsáveis por vivermos com menos paz? É que, ao olhar para a história da humanidade, ela está pintada de duelos de poder, confrontos entre impérios, mas aquilo que acontece é que, de há uns anos para cá, o aparecimento de políticas identitárias nos colocaram em rota de colisão, não com outros países, não com outros continentes, se for preciso, em rota de colisão com familiares nossos, amigos nossos, até colegas de trabalho. Sabe porquê? Porque a ideia de que a democracia e a paz andam de mão dada é atualmente um absurdo. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, ainda antes de apresentar o nosso convidado, quero relembrar que esta semana temos uma semana diferente de programas. Vamos ter o programa de hoje e o de amanhã e depois, devido a uma alteração só nesta semana à grelha da Curiacos TV, regressaremos depois na próxima segunda-feira. Posto isto, passo a apresentar o nosso convidado de hoje, o Dr. Nelson Faria de Oliveira, que, entre outras coisas, é atualmente o secretário-geral da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa. Muito boa noite, muito obrigado por estar aqui connosco, Dr. Nelson. E a primeira pergunta, e só porque é a sua primeira participação, é de facto conhecer um pouco o seu percurso profissional. Bem, muito boa noite, João Nuno Pinto, boa noite a todos os senhores telespectadores. Enfim, é com muita honra e alegria que eu estou aqui nesse momento para poder conversar um pouquinho e levar um pouco do meu modesto conhecimento, enfim, ao público em geral, e esse público, digamos assim, é muito receptivo a essas novidades, a esses debates como um todo. O meu percurso profissional digamos assim, é um percurso, digamos, no âmbito do direito. Eu sou formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, né? Isso nos anos de 1984. De repente, sempre focado nessas problemáticas, enfim, do âmbito internacional, embora a minha atuação seja muito voltada, enfim, no âmbito do desenvolvimento das empresas, no âmbito empresarial como um todo. Mas, enfim, tenho, digamos assim, passagens, fui secretário da Câmara Luso-Japonesa aqui em Portugal, faço parte do board do DNDi Médicos Sem Fronteira,
sou presidente do SIC, Centro Internacional de Cultura, enfim, tenho, digamos assim, algumas passagens e alguma experiência, mas fruto também sempre dos professores, enfim, e dos caminhos do estudo que eu trilhei, enfim. Sou, na verdade, oriundo de Ourém, enfim, Ourém. antigamente Vila Nova de Ourém, Portugal, e nos anos de 75 meu pai acabou indo para o Brasil e lá, na verdade, acabei dirigenciando os meus estudos, os meus trabalhos como um todo, né? E tenho uma grande alegria, como disse, de estar aqui, de estar em Portugal, enfim, de estar na nossa terra. Muito bem. E o doutor está cá porque no dia 13 vai-se realizar no Tribunal da Relação do Porto um congresso que, entre outras coisas, fala de novas formas de governança global, novas tecnologias e o direito, e democracia e paz. Tudo temas abrangentes e importantes e que, de facto, podem marcar as próximas décadas e as próximas gerações. Sem sombra de dúvida, né? Nós vivemos, digamos assim, um momento crucial na nossa história. Curiosamente, todo esse momento que nós vivemos vem justamente oriundo das novas tecnologias, da internet, enfim, desse período, digamos assim, bem próximo e que modificou muito o país. Modificou muito o mundo, né? O mundo hoje em dia virou, na verdade, um verdadeiro condomínio, um condomínio em que as ocorrências em determinada vila ou estado podem comprometer, na verdade, a segurança do planeta como um todo, né? E essa nova globalização, digamos, vem atentar com riscos, digamos assim, de enorme vulto para a segurança do homem, para a segurança da humanidade, né? Eu sei que o doutor vai ter uma intervenção e a sua intervenção, se me permite, o título são Os Aspectos Fundamentais e Históricos da Paz enquanto instrumentos da convivência humana. E esta é a pergunta, e este vai ser, perdão, o tema da nossa conversa. Eu lancei um desafio na minha nota inicial, é se de facto não são os representantes democráticos que nos estão a degradar aquele estado de paz que todos nós queremos. Na verdade, eu acredito que seja um conjunto de fatores, né? A própria mudança da tecnologia como um todo, como eu falei, ela acaba, digamos assim, tendo um ponto fulcral nessas questões. Mas uma coisa que é muito importante que você está colocando também são as nossas escolhas nas nossas lideranças. Se você verificar como essas coisas são muito complicadas, nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, já passamos 8 bilhões de pessoas no mundo, e nesse momento histórico de uma guerra, nós estamos na mão de 2 pessoas. São 2 pessoas que podem decidir o futuro da humanidade, o futuro de milhares de pessoas que estão morrendo em Gaza. Não estou nem entrando na questão do mérito, mas eu acho que há necessidade do diálogo, da conversa como um todo, né? Mas algo que nós já sentíamos, provavelmente, desde o início do século, também é a degradação, ou pelo menos a cristalização de entidades supranacionais que sempre representaram os interesses da paz e do bem-estar da humanidade, nomeadamente a ONU. Neste momento, a ONU não tem credibilidade junto até de muitos governos a nível mundial. Não tenha dúvida. Ela, na verdade, demonstra que ela não tem força nenhuma. Foi criado, enfim, em 1948, no afã do momento do fim de uma Segunda Guerra Mundial, na criação, estamos fazendo 75 anos agora, na criação, enfim, da Declaração dos Direitos do Homem, criada inclusive com um grande reforço, enfim, e grande empenho de Eleanor Roosevelt. Mas, na verdade, nós percebemos o quê? Que, na verdade, ela é muito frágil. Ela é muito frágil, mas o próprio sistema ainda é frágil. A gente não pode esquecer que os sistemas ainda que nós temos é do tempo de Montesquieu, século XVIII, que é a tripartição dos poderes.
Poder executivo, legislativo e judiciário. E na grande parte das constituições, esses poderes são independentes e harmônicos entre si. Portugal, tem que ser, na verdade. Soberanos. Só que, na verdade, a gente percebe que ao longo do tempo, essa, digamos assim, essa distância e essa, digamos assim, individualidade que cada um dos poderes deveria ter, acabaram não ocorrendo. E hoje eles se articulam entre eles, digamos assim, de forma irmanada. Então, esse sistema, ou ele tem que ser reajustado, ou ele tem que ser, digamos assim, retransformado num outro sistema que venha, digamos assim, a trazer segurança para o povo. Porque o que a gente percebe é que as pessoas, hoje em dia, o nível dos políticos que nós temos, o nível é muito baixo. Tá? Por quê? Porque as pessoas de bem, em função do próprio sistema que nós temos, as pessoas de bem fogem, enfim, desses cargos políticos. Primeiro por questões talvez financeiras, terceiro por questões morais e principalmente por questões que envolvem, digamos, uma ética, exatamente, ética e respeito, enfim, pelas pessoas. E você vê muitas vezes pessoas se digladiando. Eu tenho certeza que se o João Pinto amanhã sair candidato, enfim, a qualquer cargo aqui em Portugal, no outro dia já estão levantando a vida, o que ele fez, o que os avós fizeram, o que os bisavós fizeram, no sentido de degradar. Existe o quê? Existe sempre um trabalho muito negativo. Em vez, enfim, dos partidos trabalharem unissonamente para o crescimento, e todos os dias nós vemos, só críticas, na verdade, um querendo derrubar basicamente o outro, né? Isso é profundamente negativo, né? Nós não temos, de repente, um trabalho para o bem. Nós temos, na verdade, um trabalho para o mal. Se olha para trás em vez de se olhar para frente. Olha, Esse doutor, é o grande problema. E deixe-me aproveitar, uma vez que o doutor mencionou algo que, de facto, este programa tem trazido para cima da mesa muitas vezes, é a separação de poderes. A Constituição da República Portuguesa fala dessa separação de poderes, mas, de facto, nos últimos anos, e recentemente aconteceu algo que creio que foi a primeira vez. Uma das pessoas que vai participar no Congresso, neste caso, o presidente do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, o Sr. Dr. Juiz Conselheiro Henrique Araújo, mencionou que a separação de poderes não existe realmente e considerou que, por exemplo, o facto do sistema judiciário não ter autonomia financeira e essa autonomia vir do governo é o suficiente para que essa separação não seja real. Não, concordo plenamente, porque hoje em dia o Poder Judiciário em Portugal está dependente financeiramente do Estado. Tá? Mas no Brasil, enfim, que tem uma autonomia, também não é solução, porque eles têm autonomia, têm a sua independência financeira, mas nem por isso é o melhor dos exemplos em termos de gestão de justiça. Nós temos, na verdade, a questão da conscientização da educação propriamente dita. Então, nós temos que criar pessoas éticas, pessoas corretas, né? E eu acho que dentro disso aí temos que ter uma grande transformação. E alguns pensadores já disseram que nós vamos ter nessa mudança em termos globais, de gestão global, nós veremos ter uma gestão e um Estado único, uma gestão que venha, uma gestão única, em função do quê? Em função de que nós somos um condomínio que tem questões de pobreza, questões climáticas, então que haveria necessidade de ter um governo central. Lógico que estamos longe disso, nós não conseguimos, na verdade, gerir as questões mais elementares que vão na guerra, né? O que dizer disso? Mas pode ser que num futuro esse seja o caminho. É um futuro longínquo. Eu tenho que elogiar a sua esperança quanto a isso ser possível, porque vamos só olhar, por exemplo, para dois exemplos. Número um, o ressurgimento, apesar de já existir há algum tempo, do BRICS, com a força económica, obviamente, da China e com a capacidade de diálogo, independentemente das características culturais dos vários países, e a questão até do Mercosul, que só recentemente, em 10 anos, é que assinou o primeiro acordo comercial internacional, neste caso com a Singapura. Mais uma vez, há a tendência do homem de ser demasiado tribalista.
Na verdade, o homem ele sempre continua ainda olhando para o próprio umbigo, né? Ele, notadamente na questão do Brasil, propriamente dito, o Brasil é um país continental e por isso ele acaba se fechando, né? Ele se fecha. Por quê? Porque aquele é um mercado, um grande mercado, e o núcleo empresarial como um todo e político fecham, na verdade, para qualquer, digamos assim, ameaça que venha a ter das concorrentes, enfim, tudo mais. Os concorrentes podem entrar no Brasil desde que tragam alguma vantagem adicional, né? E isso é péssimo, e faz com que esses, digamos assim, entidades superestatais, que na verdade são criadas, não tenham o resultado que poderiam ter, né? Essa é a verdade, porque não há interesse político. Por isso que o Mercosul ainda caminha. Mas, por exemplo, se olharmos para a União Europeia, aquilo que vemos em relação à China com o de-risking e o decoupling, também me parece, por assim dizer, uma reação protecionista, não é? Sim, sim. Cada um da sua forma, né? Cada um da sua forma. Evidentemente, a Europa tem uma outra forma, digamos assim, de diligenciar todos os aspectos, mas até em termos cultural eles estão muito mais à frente do que o Mercosul. Mesmo porque o Mercosul, digamos, em termos de tempo, foi mais recente é também. muito mais recente, né? Mas eu acho que, de repente, a gente tem problemas seríssimos que, de repente, às vezes superam até os interesses na criação e no desenvolvimento dessas entidades, né? Eu acho que a problemática da fome, enfim, da pobreza climática, haveria a necessidade, levando-se em conta e partindo do princípio que somos um grande condomínio, haveria a necessidade da criação, talvez, de um tributo internacional, num percentual sobre PIB de cada um dos países, e para que, de repente, pudesse combater esses problemas que são o problema da segurança, o problema da fome, da imigração. Mas como é que poderíamos, por exemplo, fazer determinadas populações entender isso? E dou-lhe já o caso de Portugal. Portugal está a ser sistematicamente ultrapassado pelos indicadores económicos dos antigos países do Bloco de Leste. E como é que nós vamos fazer a nossa população entender que agora vamos dar um X do PIB para uma determinada situação, quando temos hospitais a fechar, quando ainda não temos os serviços públicos que seriam desejáveis? Na verdade, a gente tem uma questão de gestão. Alguns países, e a pobreza de Portugal começou a acentuar-se quando? É muito recente, né? Nós não tínhamos, de repente, pessoas dormindo na rua, enfim, Portugal tinha um nível interessante de desenvolvimento. Hoje em dia, segundo as últimas pesquisas, estamos com 17% de famílias portuguesas abaixo do nível de pobreza. Já depois das transferências sociais. Exato, quer dizer, mas isso é inaceitável, né? É uma questão de gestão. Eu acho que, na verdade, só para dar um exemplo, quando houve, e alguns países adotaram essa estratégia, quando começou a haver um interesse, digamos, o interesse de muitos povos a vir para Portugal, notadamente as maiores riquezas, hoje em dia Portugal é um país para ricos, hoje em dia é um país para milionários. Eles começaram a vir para cá. Alguns países, quando perceberam, na verdade, essa movimentação, o que eles fizeram? Eles criaram uma taxa, um imposto adicional, um imposto para investimentos de todo estrangeiro que viesse para esse país. Se Portugal tivesse criado um imposto de 30% para quem viesse adquirir imóveis aqui em Portugal, nós teríamos criado um fundo de reserva para investimentos em imóveis residenciais para jovens, iríamos ter numerado. O fato é que nada disso foi feito. O objetivo foi o quê? Internacionalmente vendeu-se a imagem de Portugal como um país com bom clima, boa comida, segurança, seguro, enfim, barato. Então vamos todos para Portugal. E nós temos o quê? Uma grande quantidade de milionários e não se pensou, enfim, que essa situação iria gerar outra. Outra questão que eu acho crítica é a questão do IVA propriamente dito, né? Coisa que nesse propósito não se assiste no Brasil. A questão do IVA, os turistas vêm para cá, adquirem imensas coisas, vão carregar de coisas para o Brasil,
Tá? E quando pagam o IVA aqui, só que quando vão até o aeroporto tem todo o imposto de volta. E se é de repente, um jovem, um estudante português ou qualquer pessoa, ele vai pagar o IVA dele, né? Ele não tem o IVA dele de volta. Então a gente vê, na verdade, são situações assim tão evidentes que existe um claro erro de gestão. Claro erro de gestão, essa é a verdade. Doutor, você escolheu como título os aspectos fundamentais e históricos da paz enquanto instrumentos da convivência humana. Deixe-me lançar-lhe aqui um desafio. Tá. A verdade é que, como é que eu ia dizer isto? Não me interpretem mal, ok? Sim. Quando olhamos para conflitos armados, sempre foram alavanca para grandes avanços tecnológicos. As bombas V1 dos nazis foram precursoras dos aviões a jato. O Arquimedes, para defender Siracusa, inventou tudo e mais alguma coisa, inclusive uns espelhos refletores do sol que faziam com que as velas dos outros barcos pegassem fogo. A energia nuclear, que pode criar grandes catástrofes, mas neste momento o avanço tecnológico é tão grande que há quem considere a mais limpa e segura de todas as energias. Por que este título? Bem, o título, na verdade, tem a ver justamente na questão da própria conscientização do momento, né? Se você, na verdade, verificar, a guerra e a paz, elas sempre estiveram em movimentos de altos e baixos, idas e vindas, né? De repente, na busca da paz, se jogou 2 bombas atômicas no Japão. Na busca da paz. O que eles queriam? A paz. Acabar com a guerra, querem a paz. Então, o que nós fazemos? Fazemos a guerra, destruímos os países para obter a paz. Então, você vê muitos movimentos nesse sentido, que por muitas tentativas e muitas ocasiões, se fazia a guerra para obter a paz, né? Historicamente, a gente tem diversos exemplos nesse sentido, né? Movimentos, inclusive movimentos sociais, os movimentos das mulheres, enfim, no século XIX também, no sentido de ter mais liberdade, ter mais espaço. Dos trabalhadores durante a Revolução Industrial, Sim, quando realmente o abuso e a exploração estavam quase no seu auge. Sim, a gente tem diversos eventos, até a própria Revolução dos Escravos, né? Porque os capitães, o que eles queriam? Estavam em guerra, queriam a paz, enfim. Estavam dispostos até gerar uma própria guerra, uma guerra civil em Portugal para buscar a paz. Corremos o risco naquela oportunidade, né? Mas é curioso que às vezes nós temos na busca da paz, às vezes se faz a guerra, né? É curioso essa questão, né? Doutor, creio que, de alguma forma, tanto quanto eu me consigo lembrar em termos históricos, os porta-vozes, os diplomatas, os mensageiros, eram aqueles que traziam, de alguma forma, mensagens de possível entendimento entre as partes antes dos conflitos. Acha que nos últimos tempos, na última década ou antes, a diplomacia deixou de perder, aliás, começou a perder ou perdeu totalmente essa importância? Eu acho que o momento da virada das lideranças houve, digamos assim, uma perca muito grande. Nós perdemos grandes lideranças. Nós tínhamos, por exemplo, a Dama de Ferro, Ronald Reagan, enfim, até recentemente falei o nome agora, o Henry Kissinger, enfim, que era um diplomata fantástico. Tivemos, na verdade, lideranças muito importantes, na verdade, que de certa forma conduziam o mundo de uma forma mais segura, embora tivesse os conflitos, enfim, mas não na escala que nós temos hoje, né? Parece que, de repente, essas lideranças perderam totalmente o ponto da situação, no ponto que chegaram ao que chegou. Se você verificar, enfim, voltarmos no tempo do Império Romano, você vê que
havia brutalidade e havia guerras de conquistas. Mas as guerras de conquistas estavam focadas unicamente com forças militares do outro lado. Embora existiam abusos, não tenha dúvida, mas hoje em dia a gente vê não existe qualquer sensibilidade de respeito pela pessoa humana, tanto na guerra da Ucrânia como nos conflitos de Israel, enfim, dos dois lados, os dois estão errados, porque, enfim, se destrói vidas, não há, digamos assim, respeito pela vida, pelas pessoas, pelas crianças, enfim, pelas mulheres, quer dizer, uma coisa impensável, né? E eu percebo, enfim, a inércia das lideranças internacionais. Eu vejo com o empenho do secretário-geral da ONU, o Guterres, mas ele não tem força, de repente, o que ele pode fazer. Mas eu acho que, no universo jurídico, eu acho que o universo jurídico tem que se manifestar. O universo jurídico tem que se manifestar. Eu acho que as cortes internacionais, elas têm que se manifestar. Vão dizer, mas não vai conseguir fazer nada. Não, se tiver uma condenação, enfim, por aqueles que abusam, eles vão pensar um pouco, né? Porque estarão sendo condenados perante a história, perante de repente, o futuro que lhes reserva. Eu acho que os nossos tribunais internacionais estão sendo omissos com relação a uma atitude mais sancionadora. Mas, doutor, não crê que o mundo ocidental, com algumas intervenções militares que não foram justificadas depois em terreno, e relembro, por exemplo, a segunda intervenção no Iraque, com as famosas armas de destruição maciça, o mundo ocidental perdeu essa vantagem ética ou moral que dizia que tinha? Sim, sim. Na verdade, em função de interesses próprios, eles acabaram, digamos assim, jogando tudo a perder. Mas eu acho que a última esperança que nós temos realmente é o judiciário internacional, o Tribunal Penal Internacional, de repente, que ainda assusta muito. Eu acho que é a única bandeira que nós temos para, de repente, mas há que se ter coragem, na verdade, de colocar o dedo nos senhores do mundo, né? No rosto dos senhores do mundo, olha, isto está errado. Mas o TPI não pode falar só para um dos lados. Não. Essa é que é a grande questão. Ele tem que ser, por ser um tribunal, ele tem que ser independente, enfim. Tanto que o símbolo da justiça é sempre estar com a venda nos olhos. Sim, enfim, sim. não pode, de repente, abaixar o olho. Eu acho que, de repente, temos que ter pessoas que têm que ter coragem, na verdade. E, doutor, por exemplo, uma questão, nós estamos a focar a Ucrânia, a situação em Gaza, mas algo bastante recente é, por exemplo, uma eventual intervenção militar da Venezuela na Guiana, Sim. na zona do Esquibo, se não me engano. Sim. Como é que o doutor analisa, por exemplo, essa situação onde unilateralmente um país acha que aquele território lhe pertence? Na verdade, se nós irmos por esse lado, nessa questão de cada um dos países acharem que tem direito a determinada parte no território, a gente vai partir para uma ruptura mundial com relação a isso. Então, daqui a pouco corremos o risco de repente, os espanhóis estão aqui do lado, enfim, olha, acharem que, historicamente, como é que vamos ter guerras? Enfim, eu acho que a questão das fronteiras são mais sacramentadas, enfim, há dezenas e dezenas de anos, né? Depois de muito tempo, de repente, a Venezuela querer pegar uma parte de um território, mas a questão é sempre aquela, é o interesse financeiro, né? A ganância, propriamente dito. Pelo que eu escutei, enfim, é uma parte que é muito rica em petróleo, em minerais e tudo mais, e essa questão, de repente, resvala para esse lado. Por isso que eu digo, a questão do Tribunal Penal Internacional, ele tem que ser severo, ele tem que entrar. A ONU, ficou bem claro que a ONU hoje em dia,
e não obstante as tentativas do nosso secretário-geral, Antônio Guterres, ele não consegue, porque a ONU não tem força política contra isso. Primeiro que eu acho que, de repente, na ONU a gente não vê, na verdade, aqueles que são os responsáveis sentados à mesa. Nós teríamos que ter quem? Os presidentes de cada um dos países sentados lá, porque são eles que se resolvem. Eles é que decidem. Quando, de repente, um diplomata segue para lá e senta naquela cadeira, ele já tem um recado. O seu líder máximo já falou, é isso que vai falar. Quer dizer, não adianta. Então, na verdade, então é uma... digamos assim, sem propósitos essas reuniões que não deliberam em nada. Ela deveria ter um princípio. Quem é que tem que estar na reunião? É o presidente daquele país. Aí sim. Mas aqui, se me permite, doutor, e recordo os nossos telespectadores e os ouvintes da rádio, que estou a conversar com o doutor Nelson Faria de Oliveira, que, entre outras coisas, é o secretário-geral da Comunidade de Juristas de Língua Portuguesa, está em Lisboa, vai participar num congresso que é no Tribunal da Relação do Porto. Mas, doutor, isto levanta uma questão. Imagine que o TPI toma uma determinada decisão, mas o Poder Judiciário não implementa. Ou seja, teria que existir depois mecanismos para execução dessas penas. Acha que é viável? Eu acho que é viável. Enfim, evidentemente, de país para país podem não cumprir, mas a sentença está dada, né? E quando sai, enfim, automaticamente a Interpol, geralmente, em regra geral, coloca o nome do procurado, enfim, em todos os estados, numa lista de procurados. Enfim, está naquela lista. Cabe a cada um dos países ter coragem de cumprir, enfim, aquela ordem. Não acha, se me permite a ousadia, não acha também que a história já nos mostrou que, por exemplo, mesmo este tipo de atitudes de um bloco em relação a um determinado país pode ser circunventada facilmente? Eu recordo, creio que na Primeira Guerra Mundial, uma determinada região da Jugoslávia ficou impedida de vender o seu gado. Não faz mal, rapidamente arranjaram novos clientes e até venderam mais do que vendiam anteriormente. Por exemplo, as sanções económicas, que são muito utilizadas como às vezes uma arma na tentativa de deter essas ações, mas depois, quando vamos fazer contas, o país está na mesma ou até melhor porque encontrou novos mercados. Na verdade, isso existe. Na verdade, a imaginação humana é fantástica, né? O homem, enfim, se você fechar aqui, ele acha um jeito de achar uma outra porta. Não entra pela porta, entra pela janela. Mas o que a gente tem que seguir certo são dos padrões éticos, né? O que é certo e o que é errado, né? O que é ético, né? A ética é o limite entre o que é possível e o que não é possível fazer, né? Nós temos, na verdade, essa divisão, né? E nós temos, na verdade, falou a princípio, né, na questão das escolhas, das lideranças. Eu acho que aí é que é a chave, né? Aí é que é a chave. A gente chegar e perceber aqueles candidatos que defendem valores éticos, defendem o que é certo. Defendem o que é certo, né? A gente, no último congresso que nós tivemos, eu debati muito na questão do direito natural, propriamente dito, né? E quando o direito natural entra em conflito com o direito positivo, ou seja, com as leis como um todo, qual que tem que ser a postura do juiz, né? Qual que é a postura do juiz? O direito à vida é um direito sagrado, é um direito natural. Ninguém pode retirar a vida de alguém, mas existem países que têm a pena de morte. E esses juízes, eles aplicam a pena de morte porque é um direito positivo. Mas quando, de repente, determinada situação cai, de repente, na mesa para um juiz julgar uma questão dessa, ou em outros casos, propriamente dito, menos radicais, como é que ele age? Ele age de acordo com a lei ou ele age de acordo com o direito natural que é sagrado, né? Essa é a grande chave. Né? Olha, deixa-me colocar também aqui uma questão. Estamos a falar da paz enquanto instrumento para a convivência humana. Eu fui desportista, joguei basquete durante muitos anos e nós, habituei-me a ver os boicotes aos Jogos Olímpicos, uma coisa natural. Os soviéticos boicotaram Los Angeles, os americanos boicotaram Moscovo. Tem sido assim sucessivamente. Está-se a aproximar um campeonato mundial de hóquei no gelo e o hóquei no gelo tem como a liga, o Ex Libris é a liga americana,
onde, por acaso, existem mais jogadores de outros países do que propriamente americanos, canadianos, suecos, finlandeses, islandeses, russos. E a questão que se coloca é que me parece que a Federação Internacional de Hóquei não vai permitir à Rússia participar nos Jogos Olímpicos. No entanto, as equipas beneficiam do trabalho dos jogadores russos e têm os pavilhões cheios e ganham dinheiro com a participação dos trabalhadores russos. Como é que nós podemos pesar esta decisão? Quer dizer, automaticamente isso aí é uma questão de uma penalização, né? A penalização em que se não penaliza o Estado, penalizam-se os indivíduos, né? E eu vejo com muita preocupação quando você penaliza um indivíduo, né? Penalizar um indivíduo, penalizar o Estado, sim. Você quando penaliza, mesmo quando você penaliza o Estado, você acaba penalizando as pessoas. De repente, o maior exemplo da penalização do Estado nós tivemos na África do Sul, quando foi o Apartheid. O Apartheid, o mundo inteiro fechou as portas. Enfim, ninguém compra e ninguém vende. Ninguém compra e ninguém vende. Evidentemente que o povo lá sofreu muito. Mas com esse sofrimento, houve a pressão para que, de repente, se modificasse a estrutura e a política interna daquele país. Então, quando eu vejo a questão da sanção, a sanção tem que ser contra o Estado, não pode ser contra os indivíduos. Mas não parece que em termos de... E estamos a falar da lei natural e a lei também... O direito positivo. O direito positivo e o direito natural. Não parece que há aqui uma incongruência, ou seja, a equipa profissional não tem qualquer tipo de problema em ter jogadores russos e beneficiar do trabalho dos jogadores. Mas a Rússia, enquanto nação e enquanto seleção, não pode participar no Mundial. Sim, na verdade é uma coisa que você não consegue, digamos, discernir. Mas aí você de repente não está prejudicando o Estado, você está prejudicando as pessoas daquela equipe, né? As pessoas daquela equipe. E veja, imagine um povo que vive a situação que vive e de alguma forma, o hóquei, a seleção, o desporto, acaba por ser uma forma de... não, espera aí, nós ainda somos parte de uma comunidade internacional, eles não nos estão a isolar. Não creio que podia ser um embaixador para a paz? Sim, sim. Eu acho que, de repente, um foco nesse sentido seria muito importante. Em vez de estar a colocar este país ou aquele de parte. Talvez fosse uma alternativa, né? Talvez fosse uma alternativa. Embora, como eu disse, o homem ele tem as capacidades de gerir, de fazer a gestão de acordo com os seus interesses, e ele vai buscar outra alternativa de acordo com os seus interesses. O grande problema são as questões do quê? Nas lideranças, a gente ter pessoas, digamos assim, eu volto na questão propriamente da ética, né? Do respeito ao cidadão, do respeito à sociedade. E um dos grandes problemas do mundo hoje em dia está evidente, a questão da corrupção, né? A questão da corrupção é um câncer que vai corroendo as estruturas da sociedade, as estruturas financeiras, enfim, os recursos saem pelo ralo e a pobreza vai aumentando, né? E esse é o grande problema. E creio que, de alguma forma, esses casos de corrupção acabam por fazer o eleitor pensar que são todos iguais? Sim, de certa forma, sim. De certa forma, hoje em dia, o eleitor ele desacredita, enfim, nas pessoas, nas lideranças, sendo que nós temos muita gente boa, mesmo na área política, temos muita gente boa, muita gente bem intencionada, né? Agora, bem intencionada não quer dizer, às vezes, que são competentes, enfim. É muito importante quando se dá um passo na linha política, quando se toma uma decisão política, tem que ser tomada por pessoas competentes. A gente vê às vezes no mundo global que nós temos, em quase todos os países, às vezes os cargos, enfim, de políticos que estão em cargos ministeriais, que eles não têm absolutamente conhecimento nenhum daquela área. Enfim, e já é um grande erro, né? É a mesma coisa se me colocassem para ser ministro da Saúde em Portugal. Gente, eu seria, digamos assim, de repente, totalmente um antiético e, na verdade, um oportunista se eu aceitasse um cargo desse. Claro. Eu nunca trabalhei no hospital, enfim, nunca tenho conhecimento. Como é que eu vou
enfim, Gerir. gerir um Olha, Ministério da Saúde. e, doutor, uma vez que o doutor mencionou a corrupção e um pouco usando aquilo que são as minhas experiências de quase 2 anos a viver na Argentina, a Argentina tem, em quase todos os indicadores, provavelmente a classe política mais corrupta. Várias são as reportagens, os indicadores estão lá todos. Acha que esta última escolha para a liderança argentina é uma demonstração de que a corrupção de facto faz o povo ficar cansado? Na verdade, eu vejo que é uma escolha, é uma esperança, né? É uma esperança. Os governos anteriores fracassaram. A Argentina sempre foi conceituada como um país muito rico, é um país muito rico. Os argentinos são muito trabalhadores. E só que, de repente, dentro dessa linha política de má gestão, o país acabou, digamos assim, naufragando. O país está no fundo. E, curiosamente, pelo que eu li, são os jovens que escolheram a nova alternativa, cansados das alternativas anteriores, né? Porque é que eu digo, não adianta você ter boa vontade, querer de repente, você tem que ter o quê? Você tem que ter competência para gerir o país. De boa vontade, querer que todos sejam bens, que todos, enfim, sejam ricos, enfim, que todos vivam uma vida maravilhosa, enfim, pode ser a proposta de qualquer político que venha com uma proposta dessa. Olha, na próxima eleição todos vão ser ricos, todos vão ter casas na praia, enfim, todos vão ter carros, vamos ser todos felizes, ninguém vai trabalhar. Quer dizer, isso é um mundo maravilhoso, né? Só que, de repente, existe competência, existe possibilidade de criar um mundo desse? Na verdade, na análise política, a gente tem que sempre ver a proposta. Qual a proposta do candidato? Ele tem proposta? Bem, se ele não tem proposta, esqueça. Doutor, agora deixe-me mencionar algo que as democracias permitem, que são os chamados sindicatos, e olhar precisamente para a Argentina. A Argentina tem como o sindicato mais poderoso o sindicato dos camionistas. Sim. É o sindicato que para o país, para literalmente o país, para que as pessoas tenham uma noção, se os motoristas ou os camionistas pararem, aquilo para mesmo tudo. Sim. Têm feito lobby décadas após década para não avanço do caminho de ferro, e a Argentina é praticamente plano em muitas das suas zonas. O caminho de ferro na Argentina tornaria a vida mais fácil, os preços, se calhar, eram mais acessíveis para a sua população. E lá está. É possível utilizar uma ferramenta interessante como os sindicatos e, no entanto, minar completamente o progresso de um país? Na verdade, os sindicatos protegem a sua categoria, né? E além de protegerem a sua categoria, regra geral, tem os interesses das suas lideranças, sejam políticos, sejam financeiros, sejam o que for, né? E nesse sentido, acabam, digamos assim, dificultando o que é interesse, porque é importante levar em conta o que é interesse para o país e o que é o interesse daquele núcleo, daquela corporação. Daquela corporação, que o interesse para o país é esse, é melhor, não, mas aqui para nós não é interessante isso. Então, enquanto, na verdade, as pessoas tiverem focados nesse sentido, eu lembro até um político no Brasil que tinha assumido, não vou dizer o nome, mas ele tinha assumido há pouco tempo no Congresso Nacional Brasileiro, e ele falou assim, gente, é muito complicado estar aqui, porque todo mundo vota, a primeira coisa que eles pensam é o que aquele projeto de lei vai atingir a ele, a sua família, os seus negócios. É a primeira coisa. Se de repente for benéfico para ele, ele aprova. Se não, não importa que vai ser benéfico para o país. Então essa questão da consciência, na verdade, tem que mudar. E a questão ideológica, eu acho que é muito negativo para o desenvolvimento, a ideologia propriamente dito. Porque às vezes a própria ideologia em determinado momento, por melhor que sejam as intenções, não é benéfico para o país. E acha que há políticos a implementar políticas única e exclusivamente com o preceito ideológico? Olha,
nós temos uma grande quantidade, acho que a maioria ainda pensa de forma ideológica, né? A grande maioria, né? E esse acho que é o grande problema. Nós ainda vemos um tempo ainda de Marx, enfim, das questões de esquerda, de direita, e eu acho que a gente tem que superar um pouquinho essa fase, né? Nós temos que pensar, esquecer a ideologia e pensar o quê? Pragmaticamente o que é interessante, enfim, para o país. Porque da melhora do país vem a melhora para as pessoas. Então, às vezes, eu vejo essa discussão de esquerda, direita. Então, o de esquerda ele sempre vota dessa forma, porque ideologicamente Gente, a gente tem que pensar o que é positivamente interessante para o país e automaticamente para o povo, que o povo se beneficia das mudanças. E deixar a componente ideológica um bocado mais de lado. de parte. É interessante que o doutor mencione isso, porque um dos países que eu visitei este ano, a China, tem uma liderança que não é democrática, é uma forma de governo diferente da nossa, mas eles são muito pragmáticos, ou seja, eles tomam uma determinada decisão, a política muda naquele sentido, e se aquilo não funcionar também, passado uns meses, eles mudam e revertem a lei. Na verdade, você colocou um bom exemplo, né? Porque a China, embora seja um sistema comunista, eles criaram uma outra inovação que no âmbito comercial ela é capitalista, né? Então, lá, de repente, não existe a propriedade privada, mas todos, na verdade, podem ter um imóvel. Enfim, ele tem uma concessão para viver 100 anos, o que seja, né? Paga lá como se fosse um aluguel. Enfim, fato é que a China se desenvolveu muito. Ela fugiu um pouquinho daquele radicalismo ideológico, né? Exatamente. Ela fugiu. Enquanto a gente tiver, na verdade, nessa questão ideológica, esquerda, direita, os bons e os maus, sejam lá quem seja, na visão de cada um, eu acho que o mundo vai para trás, né? Será que é por causa disso que alguns partidos comunistas não olham para a China e não veem a China como um regime comunista? Sim, porque ela desfigurou daquilo que tradicionalmente o Partido Comunista tinha como base ideológica sagrada, né? Mas tirou, tem a maior classe média do mundo, 600 milhões de pessoas, tem o maior número de milionários, creio eu, se não é o maior, é o segundo maior, é responsável por retirar 75% do total das pessoas que saíram da pobreza, foi a China que os tirou da sua população. Sim, você vê, na verdade, o desenvolvimento daquelas cidades, né? Aquela utopia de dizer que lá o salário é de $30, até hoje se fala isso aí, gente. Os chineses vivem muito bem, muito bem. Eu tive a oportunidade de estar até em cidades pequenas, né? E eu percebi que, na verdade, as pessoas vivem muito bem. Mas eu acho que naquela questão é pensar no país, primeira coisa, pensar no país e não pensar em questões pessoais. Mas há necessidade de se reestruturar, né? A gente tem que reestruturar uma reforma administrativa, uma nova Constituição, uma nova forma de governar, né? E com isso a gente evita esses conflitos mundiais que nós estamos tendo, né? As guerras que nós estamos tendo, enfim, porque o homem historicamente ele foi na busca da paz, ele continua na busca da paz. O que nós queremos, cada um individualmente? A nossa busca o que é? É a felicidade, né? Nós buscamos essa felicidade, e a felicidade está intimamente ligada ao quê? Ligada à própria paz, né? Nós temos que ter paz, né? E nós temos, enfim, diversas questões de problemas que geram esses atritos, né? Nós não podemos simplesmente continuar crescendo a população com 8 bilhões de pessoas, enfim, que estão, de repente, em países, digamos, com muitos problemas e que invadem a Europa, invadem os Estados Unidos, enfim. Nós temos que ter também, administrar essa questão da demografia. Os fluxos populacionais normalmente vão sempre para os mesmos sítios. Exatamente. Aquilo que se assiste na fronteira sul nos Estados Unidos não é um desses casos também. No sul dos Estados Unidos, enfim, né, você vê, e a Europa como um todo, vivendo toda essa problemática. E com isso vai mudando a própria estrutura social, na verdade, o que afeta a educação, afeta a saúde, mesmo Portugal, enfim, Portugal está recebendo uma grande quantidade de pessoas de fora e já começa a sentir o problema da educação, o problema da saúde, enfim, vários aspectos, enfim,
que acabam, digamos assim, minando a paz e a tranquilidade. Isso gera conflitos. Né? Nós já estamos mesmo no último minuto. A última coisa a desistir é da paz. Desistir da paz? Não, jamais. Enfim, eu acho que todos... se a paz fosse um produto, é o produto que todos querem comprar. Todos querem comprar um produto desse, a paz. Primeiro que não custa muito, só custa a boa vontade das pessoas. Fica este desafio. A paz custando apenas a boa vontade das pessoas. Exato. Muito obrigado ao Dr. Nelson Faria de Oliveira por ter estado aqui a conversar connosco e, olha, desejo-lhe um bom congresso. Então, recordo, dia 13 de dezembro no Tribunal da Relação do Porto, Congresso Novas Formas de Governança Global, as Novas Tecnologias e o Direito, Democracia e Paz. A mim resta-me agradecer, dizer que pode rever estas conversas no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar e relembrar que amanhã estamos de volta à mesma hora para mais um programa. Boa noite, muito obrigado.